Bom, eu quero começar com uma citação de uma psicóloga. Eu acho que é melhor passar aí para cima. Isso. Ela escreveu um livro, traduzido para o português. O livro tem como título principal Resiliência. Resiliência. Ele não é um livro da prateleira dos livros cristãos, ok? Mas é um livro bem interessante. E ela escreve assim: como seria prático se pudéssemos desenvolver algo como uma cascadura para a alma? Algo que nos protege contra as pontadas constantes do dia a dia. Como seria bom se a gente pudesse comprar isso, já pensou? Quanto será que valeria uma cascadura para a alma? Quanto será que valeria aquilo que também tem sido chamado, e ela vai desenvolver isso, de resiliência, né? Essa estrutura capaz de fazer com que nós suportemos as pancadas do dia a dia. Talvez essa semana você tenha tomado algumas pancadas, sei lá, notícias inesperadas, ou você mesmo vivenciado algo que foi uma pancada na sua semana, no seu dia. E ela fala sobre isso, né? Como seria prático. Eu gosto dessa sociedade pragmática, né? Como seria prático se a gente pudesse comprar isso, né? Ou como seria prático se a gente tivesse um app para isso, né? Vamos baixar isso aqui e está tudo resolvido, né? Ao longo dessa série nós olhamos para a Bíblia, tentando entender esse enredo bíblico, né? Esse drama bíblico. Essa história que é narrada nesses tantos livros, e que na verdade nos apresenta uma única história, né? Essa história que ela se desdobra no meio do caos, mas que ao mesmo tempo no meio do caos nos enche de esperança por um momento onde não mais existirá caos. Mas quando a gente fala de eternidade, a gente precisa ter coragem de assumir que nós vivemos no meio do caos. Nós vivemos inseridos nessa sociedade caótica, que, como eu disse, a gente experimenta isso de maneiras diferentes, momentos diferentes, né? Dentro desse drama das Escrituras, que a gente viu ao longo de todas as mensagens, nós estamos ali nesse processo, ou nesse tempo da redenção, uma redenção iniciada dentro do panorama bíblico, lá com Israel, o chamado de Deus, ou a escolha de Deus a um povo específico, um povo que, a partir da vida, tendo esse Deus como único Deus e Senhor da sua história, pudesse ser uma espécie de maquete do reino. Esse é o objetivo de Deus com Israel, fazer de Israel uma maquete. Quando você vai ver um imóvel, né? É bom você ver uma maquete, te dá uma ideia do que há de vir. Israel deveria servir como uma maquete do reino de Deus. Mas esse povo falha. Na verdade, dentro do panorama bíblico, esse povo, ele clama por um Salvador. E aí nós temos a redenção definitiva em Jesus, o Messias, o Deus que se encarna, o Filho de Deus vivo, aquele que não rompe nunca com o Pai. Mas essa redenção, ela continua hoje comigo e com você. Essa relação
com essa vida eterna que chega com Jesus, ela está em nós mediante o Espírito Santo. Lembra, nós somos moradas construídas. Jesus na cruz nos construiu. Por isso é possível receber em mim, receber em você o eterno, o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos compreender, dentro desse panorama, que a gente ainda está vivendo em meio ao caos. Nós já vivemos o reino de Deus, porque o reino de Deus, mediante o Espírito, interage com a gente. Mas nós vivemos o reino de Deus, mediante o Espírito em nós, numa sociedade mergulhada no caos. Dias difíceis, dias complicados. Por isso, dentro desse enredo bíblico, nós vivemos no tempo da tensão. A tensão entre o reino de Jesus, que já chegou com Jesus, a eternidade, mas as tensões daquilo que a própria Bíblia vai chamar de presente era má. Nós vivemos ainda, cronologicamente, numa presente era má. Uma presente era má que se desenvolve, basicamente, mediante 3 expressões que resistem a esse reino de Deus que já chegou em Jesus. Primeira resistência, e aqui não é uma ordem, ok? Mas primeira resistência, o diabo. Essa personificação do mal, esse inimigo de Deus, ok? Diabo, demônios, Satanás, é uma realidade presente, nessa presente era má. Ele exerce influência, ele tem poder, ok? Então, a personificação da maldade na figura do maligno está presente nesses dias. Uma segunda esfera ou um segundo fator que resiste a esse reino de Deus que já chegou em Jesus é o que a Bíblia chama de sistema corrompido. E aqui não é necessariamente o sistema político, okay? Mas o sistema à nossa volta, que se desdobra com injustiça das mais diversas, ok? A maldade que se revela das formas, em várias faces. Então, a Bíblia mostra que esse sistema que a gente vive, e aí sim inclui de governos e tudo mais, ele jaz do maligno, a Bíblia diz. Ou seja, ele ainda é influenciado por essa perspectiva de rompimento com o reino de Deus. Mas existe também uma terceira possibilidade de resistência ao governo de Deus, ao reino de Deus que chegou. Sabe qual? Você. A nossa carne. A Bíblia diz que a nossa carne, apesar de nós já recebermos o Espírito Santo de Deus em nós, então o Espírito Santo de Deus está em nós, a carne, que é o nosso espírito, ainda guerreia contra o Espírito Santo que está em nós. Isso é muito prático. Você deve ter vivido isso essa semana. Dificilmente eu passo um dia sem viver isso. Sem viver essa tensão assim, opa, esse aí é o Pedro. A gente vive essa tensão. E aí, por que nós vivemos num tempo de caos? É fácil, matemática. Soma diabo, sistema, carne, igual a caos. Não é culpa de Deus. Sabe esses negócios que a gente fica colocando na conta de Deus? Não. É na nossa conta. Então, nós estamos falando sobre a eternidade, mas a gente precisa entender e fechar essa série compreendendo que a eternidade que está entre nós, mediante a presença do Eterno, interage nesse tempo com o caos, porque ainda existe, no tempo da redenção, essas realidades que são resistentes ao reino e ao governo de Deus. E nós aguardamos ansiosamente pela restauração, o dia onde não haverá mais nenhum tipo de resistência. Mas enquanto a gente vive por aqui, a boa notícia é que o Eterno invadiu o nosso caos. Essa é a boa notícia.
A boa notícia do Evangelho é que, independente de como foi a sua semana até hoje, ou até mesmo como será a sua semana a partir de hoje, o eterno Deus invadiu o caos. A presença de Jesus, o Filho, é a invasão desse Deus que está na eternidade, na cronologia caótica. E eu poderia escolher muitos textos para a gente ver o que acontece nessa invasão do eterno no caos. Mas eu fui conduzido pelo Espírito, creio eu, a ler com vocês Isaías 53. Interessante que Isaías 53 é um texto do Antigo Testamento, mas é um texto profético do Antigo Testamento. Eu quero ler com vocês o texto de Isaías 53. Como eu disse, Isaías é um profeta, então é um texto de profecia. Isaías, ou o texto de Isaías, é considerado por muitos estudiosos de Antigo Testamento como o maior dos profetas que deixaram documentos escritos, Isaías, né? Seu nome, eu não sei se você sabe isso, mas Isaías significa o Senhor salva. O Senhor salva. E é muito interessante, porque faz muito sentido Isaías significar isso com os escritos de Isaías, porque ao longo de todo o livro de Isaías, as plenas dimensões, assim, fica muito evidente as dimensões do juízo de Deus e da salvação divina sendo desvendado no decorrer dessa profecia de Isaías. Então vale a pena você pegar e ler o texto de Isaías. Por exemplo, Isaías começa com a visão, de Isaías do trono de Deus. E a visão de Isaías no trono de Deus, enquanto o trono da terra estava desocupado. O rei Uzias tinha morrido, estava sem rei no trono. E quando Isaías, ele olha para o Cronos, para o tempo, e ele vê, uau, e agora? O trono está desocupado. Deus dá a ele a visão do trono. E ele vê, não, o trono da história está ocupado. Então Isaías é essa profecia que nos mostra, que evidencia esse Deus que está no trono, controlando a história. E em determinados momentos da profecia de Isaías, a gente vê o que é que acontece de maneira muito prática, quando esse Deus que está no trono eterno, invade esse tempo aqui, esse tempo caótico aqui. Então veja, eu quero ler com você Isaías 53, porque Isaías 53 é o ápice desse desvendamento. Isaías 53 é o texto do Antigo Testamento mais cristocêntrico, ou seja, que revela nitidamente Jesus. Isaías 53, o texto diz assim: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como um tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça, jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso e colocado no túmulo de um homem rico. Versículo 10, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado,
ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Como eu disse, esse é o texto do Antigo Testamento mais cristocêntrico, onde o retrato de Jesus está estampado, a face de Jesus está estampada. Deixa eu fazer algumas afirmações aqui sobre mim. Há caos na minha vida. Há caos na minha vida. Há tragédia na minha vida. Há momentos em que eu penso no que eu não deveria pensar. Há muitos momentos em que eu falo o que eu não deveria falar. Há momentos em que eu faço o que eu não deveria fazer. Em que eu ajo de maneira com as quais eu não deveria agir. Por vezes, o caos na minha vida se manifesta também em forma física. Às vezes eu fico doente, ou pessoas ao meu redor que eu amo muito, ficam doentes, estão doentes, enfermas, sofrendo. Há caos na minha vida. E o caos na minha vida, ele se revela, como eu disse, diariamente. Constantemente. Mas eu acredito que há caos na sua vida também. E que o caos na sua vida também se revela constantemente. Você pensa no que não deveria pensar. Você fala o que você não deveria falar. Você age de maneira que você não deveria agir mais. Às vezes o caos na sua vida se revela ou já se revelou em forma física. Você adoece. Tem pessoas ao seu redor que você ama muito que adoecem. Talvez você tenha perdido alguém aí recentemente. O caos, ele também está presente na sua vida. O caos está presente nas nossas vidas. Agora, sabe como eu quero terminar essa série? Eu quero concluir essa série nos desafiando a daqui para frente vivermos a partir do que o eterno que invadiu o nosso caos, e não a partir de nós mesmos diante do caos. Esse é meu desafio para o final dessa nossa série. A gente viver daqui para frente a partir do eterno que invadiu o nosso caos, e não a partir de nós mesmos. Sabe por quê? Em outras palavras, muitas das nossas justificativas, muitas das minhas justificativas, diante das vezes em que nós fraquejamos perante o caos, você já usou essa desculpa, eu já usei várias vezes. Eu fraquejei aqui porque eu sou humano. Eu fraquejei aqui porque é muito difícil. A gente usa essas desculpas. Mas sabe o que essas desculpas revelam? É que a gente está tentando lidar com o caos a partir de nós mesmos. E a boa notícia do Evangelho é que nós podemos agora lidar com o caos a partir de Jesus. E isso muda tudo. Lidar com os desdobramentos e as faces do caos na nossa vida, nessa presente era, a partir de nós mesmos, dos nossos recursos, da nossa inteligência, enfim, dos nossos planejamentos, é uma coisa. Lidar com o caos se revelando diante de nós, a partir de Jesus, do Evangelho, do eterno em nós, é outra coisa. Completamente diferente. E acredite, não há casca dura para a alma a partir de nós mesmos. Não há. Em algum momento, nós ficamos completamente debilitados, dependendo de como nós somos atingidos
por essas diversas faces de possibilidade de caos na nossa vida. Há momentos em que não dá, a partir de nós mesmos, a gente quer esconder, a gente quer morrer, a gente quer sumir. Então não dá, há muitas propostas diante de nós, na nossa sociedade, seja na perspectiva da psicologia, seja na perspectiva, enfim, humanista, que ela tem um teto, ela tem um momento em que ela vai falhar. Não há casca dura que suporte, dependendo de como você experimentar caos na sua vida, na sua história. Então, nem tente desenvolver isso a partir de você mesmo, ou pare de tentar a partir de você mesmo solucionar isso, encontrar essa força, porque não vai. E aí vem esse texto de Isaías 53, nos mostrar como Deus invade o nosso cronos caótico, a nossa história caótica, por meio de Jesus, se estabelecendo, não como uma cascadura, ok? Porque vocês vão ver que a proposta do Evangelho não é fazer você virar um super-homem, uma super-heroína, uma pessoa que que não chora mais, uma pessoa que não sofre mais, porque muito da espiritualidade contemporânea também vai por esse caminho. Se você se render a Jesus, se você conhecer Jesus, nada de ruim mais vai acontecer com você. É mentira. Vai acontecer. Comigo vai acontecer. Por quê? Está vendo como a gente precisa entender o panorama bíblico? Porque a gente está num tempo de caos. Nós não estamos numa bolha. Experimentar a eternidade agora não é vivermos numa bolha. Experimentarmos a eternidade agora é, no meio do caos, usufruirmos daquilo que o Eterno coloca em nós, para vivermos a vida. E aí eu quero ser bem objetivo, nos mostrando o que é que acontece quando o Eterno invade o seu caos, o meu caos, quando Jesus invade o nosso caos. Veja bem, primeiro, quando o Eterno invade o nosso caos, há um refúgio seguro para o caos refletido nas dores mais profundas. Nas dores mais profundas. Quando Isaías escreve esses primeiros versículos, versículo 3, a primeira parte do versículo 4, falando explicitamente sobre Jesus, ele diz que Jesus... E é interessante porque a gente está com um texto aqui de muito tempo antes daquilo que de fato aconteceria com Jesus cronologicamente, ok? Mas é um texto de profecia que já estava apontando. E aí olha só, quando nós hoje olhamos para 2000 anos atrás, para aquilo que a Bíblia revela como sendo o ápice da revelação bíblica, que é a morte do Eterno encarnado, nós podemos dizer, usando as palavras de Isaías, que ele, Jesus, foi desprezado e rejeitado. Agora preste atenção nisso. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Mais profundo. Sabe por que isso é assim? Sabe por que Jesus teve que passar por tudo que ele passou como ser humano? Sabe por que Deus não simplesmente encarna o Filho? Jesus se revela como um ser humano, o Deus encarnado, e ele não sofre, ele não passa por nada. Sabe por que não é assim dentro da história bíblica? Porque Jesus foi aquele que deveria experimentar as consequências mais profundas da rebelião humana, as consequências mais profundas do que seria um ser humano distante de Deus. Jesus é esse que na história se encarna para ser esse Adão, que nele viveria todas as consequências do primeiro Adão, todas as consequências do caos gerado pelo rompimento humano. E nessas consequências, gente querida, inclui dores profundas que eu e você passamos agora. Esse trecho aqui fala especificamente sobre doenças, enfermidades, morte,
perdas, dores profundas. Sabe o que foi revelado ao longo desses 2 anos, 2020, 2021, acerca do cristianismo contemporâneo? Que o cristianismo contemporâneo realmente acreditou que estariam vivendo numa bolha. Eu vi gente, não vou chamar de pastores, ok? Eu vi gente se intitulando de pastor, dizendo que o Covid não ia pegar porque ele era filho de Deus. E fiquei sabendo de muitos desses que morreram de Covid. Perderam pessoas próximas. Mas o que é isso? Isso é superficialidade acerca do entendimento sobre o que é vivermos agora inseridos num tempo de caos, mas já alcançados por Jesus, o Evangelho. Sabe o que isso significa? Significa que aqueles que são alcançados pelo Evangelho têm em Jesus um refúgio para os dias, para os momentos das dores mais profundas aqui. É por isso que pessoas que desenvolvem esse nível de maturidade cristã, de relacionamento com Deus, são essas pessoas que, quando estão enfrentando os momentos mais difíceis das suas vidas, das dores mais profundas da vida, da família, perdas e tudo mais, doenças, são aquelas pessoas que, como o apóstolo Paulo dizem, tudo posso naquele que me fortalece, inclusive passar por isso. Por quê? Porque entenderam que o eterno está dentro de cada uma delas, e o eterno está em nós, nesse tempo de caos, para que nele encontremos refúgio para os dias das nossas dores mais profundas. Em Jesus há refúgio seguro. Sabe, aqueles dizem que as notícias que chegam, o que acontece ao nosso redor, nos coloca diante de dor profunda. Nesse tempo, a interação com Jesus agora tem a ver com estarmos refugiados num lugar seguro, porque Jesus é esse que viveu as dores mais profundas. O autor da carta aos Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 18, ele diz isso dessa forma. Ele diz assim: uma vez que ele, Jesus, passou por todo o sofrimento e tentação. Então olha, uma vez que Jesus, enquanto ser humano, passou por todo o sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que estão passando por todo tipo de sofrimento e tentação. Entenderam isso? Como é que você, nesse tempo de caos, de notícias inesperadas, de dores profundas, vai interagir com a eternidade, refugiando a sua vida nesse lugar seguro, que é Jesus, que é a relação com a eternidade agora, para os nossos momentos de dores mais profundas? Foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Deixa eu explicar isso aqui. Aqui, nesse trecho, o texto está falando especificamente sobre questões físicas, ok? Especificamente sobre isso. Que todos nós, nesse tempo de caos, estamos sujeitos a passarmos por elas. Nós, alguém próximo a nós. Muitas vezes a gente tem dois polos acerca de reações a partir do cristianismo para entender como é que nós nos relacionamos com essa questão de pessoas que são seguidoras de Jesus, cristãos, e de repente são acometidos por uma doença. Como é que é essa relação? Aí a gente tem um polo, ok? A gente tem uma linha de pessoas que olham para qualquer tipo de doença física, e aí a reação diante disso é: não, nós não aceitamos. Nós não aceitamos, então vamos orar até ser curado. Nós não aceitamos, e aí começa, enfim, oração por aquela doença, para ser curado, etc, etc, tal. E aí, às vezes, não é curado, enfim. Aí a gente vai para um outro extremo de pessoas que, assim, nem oram por isso. Alguém fica doente, e aí nem ora.
E a gente tem esses polos. O que eu vejo como sendo um refúgio seguro para momentos como esse, de dores profundas? A compreensão exata do que é que aconteceu com Jesus na cruz e como isso se reflete agora no nosso tempo. Eu posso dar esse exemplo aqui, que eu já pedi permissão para dar, ok? Meu pai está doente. Okay? Meu pai está doente. Ele sofre de uma doença neurodegenerativa. Todas as vezes que eu encontro com meu pai, diariamente nós fazemos isso. Qual é a nossa oração? Olha como muda tudo. Olha como é um lugar de refúgio. A oração, inclusive, é um lugar de refúgio. A minha oração é: Jesus, Espírito Santo de Deus, manifesta a sua cura. Agora aqui, nesse tempo. Por que eu oro para que o Senhor manifeste a cura? Eu não oro para que o Senhor cure. Por que eu oro pela manifestação da cura? Porque o texto bíblico está dizendo que quando Jesus morreu, Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades. Entendeu? Então Jesus levou no corpo dele a enfermidade, que às vezes você passa por ela, eu passo por ela, pessoas ao nosso redor. Então como que nós entendemos que é um lugar de refúgio? Nós devemos fazer isso, nós oramos para que em nome de Jesus, a manifestação da cura, que já aconteceu há 2000 anos atrás, se revele. Eu já vi acontecer de se revelar, cronologicamente, ok? Cronologicamente. E quando isso se revela, quem orou não tem o dom de curar. Tá bom? Não existe curandeiro no reino de Deus. Quem cura é o Espírito Santo de Deus. É uma revelação do Espírito. Então todos vocês, todos nós que estamos em Jesus, quando estamos diante de uma enfermidade, nós temos autoridade para no nome de Jesus clamar pela manifestação da cura. Todos nós. E ela pode se manifestar cronologicamente. Agora, ela pode não se manifestar cronologicamente. Pessoas fecham os olhos aqui, pessoas partem nesse tempo aqui, ok? Elas morrem. E aí a questão é, e quando isso acontece, então, não foi curado? Claro que foi curado. A cura aconteceu há 2000 anos atrás. A revelação dela vai acontecer do lado de lá da eternidade. Está vendo como é um lugar seguro? Não existe, não tem como ficar desamparado no reino de Deus, em dores das mais profundas. Gente, com isso, eu não estou dizendo que nós não sofremos, nós não choramos. Não, nós precisamos chorar, nós precisamos, enfim, passar por momentos de luto, por momentos de angústia, de choro. Mas isso tudo nesse lugar de refúgio, naquele que enfrentou as dores mais profundas. Olha que interessante, uma frase do pastor Tim Keller sobre isso. Ele diz assim: Deus tem poder sobre o sofrimento. Olha só, gente, Deus tem poder sobre o sofrimento. Porém, entre as religiões mais importantes, ou seja, as maiores religiões, a fé cristã é a única a ensinar que Deus também se tornou vulnerável e sujeito ao sofrimento. A outra face da soberania de Deus é o sofrimento do próprio Deus. Isso é maravilhoso. A outra face desse Deus que é soberano, tão grande, criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas, é também o sofrimento do próprio Deus. Então, meu querido e minha querida, na fé cristã, há espaço para o lamento, para o choro, para a tristeza, para o sofrimento. Essa é a verdade. Por que é assim? Porque nesse tempo é assim. Porque nós estamos nesse tempo caótico, ele é assim. Então a boa notícia do Evangelho não é que você vai escapar desse tempo. A boa notícia do Evangelho é que é sobre um Deus que sabe exatamente o que você está passando. Por quê? Porque Ele passou. Porque Ele sofreu. Ele levou sobre Ele as nossas dores mais profundas. Ele experimentou nele as nossas dores, as nossas angústias mais profundas. Então, quando o eterno, quando Jesus invade o seu caos, o meu caos, nós encontramos um lugar de refúgio
em momentos de dores mais profundas. Mas ainda, quando o Eterno invade o nosso caos, há um refúgio seguro para o caos refletido na culpa. Na culpa. Todos nós experimentamos essa tal da culpa, esse peso da culpa. E eu vou explicar isso para vocês a partir do versículo 4, na segunda parte do versículo, o texto diz, né, pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus. Quando Jesus estava morrendo, literalmente, quando ele estava morrendo literalmente, estava todo mundo ao redor dele achando, está vendo? É porque ele blasfemou contra Deus. Quem era ele? Então agora ele está sendo castigado, né? O texto bíblico lá da crucificação diz que muitos passavam diante dele e diziam, e aí? O Senhor salvou todo mundo e não salva a si mesmo. Desce daí. Quando Jesus estava morrendo, a percepção social diante da morte de Jesus era essa. Ele está morrendo, ele está sendo desprezado, ele está sofrendo, porque isso é castigo de Deus. Castigo de Deus por causa da culpa dele. Mas aí Isaías escreve, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Da nossa rebeldia. E esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo, preste atenção nisso, para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Depois você pode ler até o versículo 9, que vai completar isso aqui, mas eu quero parar aqui. Absolutamente todos nós, em algum momento da vida, lidamos com o peso da culpa. Aliás, tem muita gente que vive a partir da culpa. Muita gente que trava várias áreas da vida, por exemplo, relacionamentos, casamento, criação dos filhos, estabelecimento da família, porque carrega a culpa de algumas coisas que vivenciou ou fez lá atrás. A psicologia explica isso, que a culpa, essa percepção de culpa, impede que pessoas vivam algo diferente daqui para frente. As pessoas são travadas e carregadas pelo que aconteceu lá atrás. E pelo que aconteceu lá atrás, a vida se desdobra para frente. Essa é a consequência de carregar culpa, de viver pela culpa. E absolutamente todos nós já lidamos com isso algum dia. Talvez você esteja lidando com isso agora. A culpa nos humilha. Eu li um livro há um tempo atrás chamado Culpa e Graça. Quem tiver a oportunidade, leia esse livro. Ele é escrito por um médico cristão, Culpa e Graça. Se eu não me engano, um psiquiatra. É um clássico chamado Paul Tournier. E ele, num determinado momento do livro, ele diz assim, olha só, o que nos humilha não é apenas o que descobrimos em nós mesmos, mas, mais ainda, a nossa impotência para fazer unificação, para eliminar essa dualidade entre o nosso ser escondido e o nosso ser aparente. Parar aqui um pouquinho. O nosso ser escondido é esse que carrega a culpa, né? Tem coisas que você fez e ninguém sabe. Tem coisas que você já fez, já pensou, já maquinou e ninguém sabe. Talvez esse seu ser escondido, ele que fica te massacrando, impedindo desse ser aparente de quem você é, viva livremente. É isso que a culpa faz. E aí ele continua dizendo assim, nisso não há uma culpa no sentido de moralismo do termo, ou no sentido moralista do termo, mas no sentido existencialista. Uma culpa em relação a si mesmo, que todo ser humano sente confusamente, porque existem neles forças obscuras, olha o caos, forças obscuras, impulsos e inibições que nem a sua vontade, nem a sua inteligência, nem a sua ciência podem dominar. Não adianta-se. Coisas que estão em você, fazem parte aí da sua marca do Adãozinho ou da Evinha que vive em você, entendeu? Em mim. A boa notícia do Evangelho é que a gente não precisa mais viver a partir disso.
Porque aquilo que a nossa vontade, inteligência ou ciência podem dominar, Jesus pode, vivendo em nós. Porque esse é o impacto de recebermos em nós a vida de Jesus. Nós não precisamos mais viver pela culpa de quem nós somos, de quem nós éramos, mas mediante a presença daquele que nele recebeu os açoites, o julgamento, as feridas, pela culpa que era nossa, mas que ele carregou. Essa é a boa notícia do Evangelho. Esse texto é maravilhoso. Deus não quer mais te castigar. Sabe por que Deus não te castiga? Deus, a relação, olha só, presta atenção nisso, porque talvez tenha muita gente aqui que até hoje vive esse negócio errado. Ok? É uma crença limitante, equivocada, fora do panorama bíblico completamente. Tá bom? Deus, agora, nesse tempo, não se relaciona mais comigo, com você, numa dimensão de castigador. Presta atenção. Um pai castigador é diferente de um pai que disciplina. São coisas diferentes. Ok? A Bíblia diz que nós somos disciplinados para o bem. Então nós somos corrigidos, tá bom? Mas isso é diferente de uma relação de castigo. Deus não é aquele pai que fica andando atrás de você, louco da vida para pegar uma escorregada sua, para ele vir te dar uma castigada. Quem é que castiga? Quem é que castiga é a presente Yaramama. O que você plantar, você vai colher. Não é Deus. É a presente Yaramá, reflexo da queda. O castigo de Deus foi sobre Jesus. Quando o Eterno invade o caos e morre numa cruz, Deus estava derramando sobre Jesus o castigo merecido que era nosso. Por isso nós não precisamos mais viver sendo impulsionados pela culpa. Porque culpa se resolve com castigo. Quando nós somos impulsionados por uma vida de culpa, o que a gente está querendo o tempo todo, consciente ou inconscientemente falando, é: não, isso que eu fiz, isso que aconteceu precisa de castigo, precisa ser castigado. Então a boa notícia do Evangelho é que foi castigado em Jesus. Em Jesus. Ele recebeu o castigo para que agora você vivesse como um restaurado, uma restaurada. Ele recebeu os açoites para que você fosse curado, curada da sua culpa. Você não precisa mais viver assim. Eu estava conversando com a minha esposa, com a Marina, sobre a mensagem de hoje. Às vezes quando a Liz vai para a casa dos avós, ou está na escola, o Luca dorme, aí a gente tem um tempinho ali, aqueles minutinhos para tomar um café junto, e na maioria das vezes eu estou trabalhando, aí ela senta e eu falo: amor, ouve aqui, faz sentido isso? Faz sentido isso aqui? Olha que interessante, o que você acha disso aqui e tal? E aí a gente estava conversando sobre esse ponto aqui, aí a Marina falou uma frase que eu falei assim: opa, essa frase precisa ir para a mensagem. E a frase da Marina foi: a cruz é o lugar onde culpa e graça se encontram. A cruz é o lugar onde culpa e graça se encontram. Nós somos culpados. Nós somos culpados. Não é que nós não temos culpa. Nós somos culpados. Nós somos culpados da rebelião. Nós somos culpados dos nossos atos rebeldes. Nós somos culpados do caos instaurado. Nós somos culpados. A questão é que na cruz a culpa se encontrou com a graça. E ela foi completamente satisfeita na morte de Jesus. E por fim, quando o Eterno invade o nosso caos, há um refúgio seguro para o caos refletido na falta de propósito. E eu vou mais uma vez tocar nesse ponto, porque eu tento sair dele ao longo dessa série, mas enquanto eu oro, escrevo, medito,
eu creio que o Espírito Santo de Deus tem me levado a pensar sobre como pode pessoas que se dizem alcançadas por Jesus viverem sem propósito. Como pode essa crise presente na cultura contemporânea, de falta de propósito, falta de porquê na vida, falta de compreender a sua missão no mundo. Isso, gente, é para quem ainda não foi encontrada por Jesus. Olha só como esse texto da profecia de Isaías termina. A primeira parte do texto e a maior parte do texto é mostrando o que aconteceu com Jesus na cruz. Agora, nesse finalzinho, nós temos o que vai acontecer com Jesus a partir da cruz e a partir do Evangelho alcançando as pessoas, eu e você. Qual vai ser o reflexo disso? A partir do versículo 10, o texto diz assim: fazia parte do plano de Deus esmagá-lo e causar-lhe dor. Por que fazia parte? Fazia parte porque o pecado, porque a rebeldia, o caos precisava ser julgado. Então é isso que o texto está dizendo. Agora preste atenção. Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ou seja, como pagamento do pecado, como quitação da dívida, quando isso acontecer, o texto diz assim, ele terá muitos descendentes. Então o texto começa dizendo, ele foi abandonado por todos. Ele foi abandonado por todos. E aí o texto narra tudo o que aconteceria com Jesus, e aconteceu. E aí depois o texto volta dizendo, quando a sua vida for entregue, ou seja, quando essa realidade do julgamento, do pecado, da rebelião, acontecer, se concretizar em Jesus, fisicamente e cosmicamente, o que é que vai acontecer a partir disso? Ele terá muitos descendentes. Ele terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar da sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. O que o texto está dizendo é, agora, tudo resolvido diante de Deus, ainda nesse mundo de caos, mas com a invasão do eterno. E agora eu e você não vivemos no tempo de Isaías, nós vivemos no tempo em que tudo isso aqui já aconteceu e passou, e nós recebemos o Espírito em nós. Sabe por que nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós? Para sermos esses muitos descendentes da vida de Jesus. E para a partir dessa descendência, que o texto disse que seria muitos, Jesus fosse honrado pela nossa vida. Esse que um dia foi abandonado, agora ele é honrado. O texto diz que ele iria ver o resultado do que aconteceu com ele, e ele ia ficar satisfeito. Em outras palavras, sabe o que essa profecia está dizendo? Que aqueles que fossem alcançados por essa notícia da invasão do eterno no caos, alcançados pelo Evangelho da graça, viveriam as suas vidas para honrar Jesus, viveriam as suas vidas como descendentes de Jesus aqui agora, viveriam as suas vidas para que Jesus, ao olhar, pudesse olhar e falar, olha, valeu a pena. Eu me satisfaço quando eu vejo aquele povo ali, pequenininho ali de Vila Velha vivendo. Eu fico satisfeito, eu me alegro quando eu vejo que a vida deles agora é vivida para me honrar, para fazer o meu reino conhecido. Quando eles vivem a vida deles no meio desse mundo caótico, mas olhando para mim, quando eles, inseridos nesse mundo de caos, que só pensam em si mesmos, só pensam em reter, só pensam, enfim, uma sociedade completamente individualista, egocêntrica, hedonista. Olha só o que está acontecendo com o mundo está em caos, mas eu tenho os meus descendentes, olha lá. E a vida deles, seja num consultório médico, seja numa sala de aula, seja
numa academia, seja num tribunal, seja na vizinhança, seja no shopping, a vida deles é vivida com um propósito eterno. Então, gente, eu quero orar por nós, porque tem um monte de gente que diz que foi alcançado por Jesus e está em crise de propósito. Não é mais para você ter crise de propósito, porque um seguidor de Jesus não pode viver sem propósito. Um seguidor de Jesus precisa olhar para o enredo bíblico e dizer: eu estou inserido nisso, a minha história está ali. Eu quero mais uma vez pontuar isso, o alcance do Evangelho. Muda essa chave na sua cabeça. Não é sobre Jesus entrar na sua vida, não é sobre isso. Talvez você já tenha escutado isso várias vezes. Não é sobre isso. Sendo honesto com o texto bíblico, não é sobre Jesus entrar na minha vida. É sobre Jesus me encontrar e me trazer para a vida dele. Essa é a salvação. A salvação é essa. É para isso que nós somos escolhidos. Deus tira você da sua vida. Por quê? Porque você é completamente limitado, limitada, você não dá conta, e Deus sabe disso. Você não dá conta, você só vai gerar mais caos, mais caos, mais caos. Aí Deus nos alcança em Jesus, Ele nos tira da nossa vida e Ele nos coloca na vida em Deus. E não tem como você viver sem propósito, porque são os propósitos de Deus. Revelar o reino, manifestar o reino, impactar o meio onde você vive com os valores e os princípios do reino. Você quer mais propósito que isso? Onde você chega e há injustiça, você vai chegar e vai começar a ter justiça. Onde você chega e não há amor, você vai chegar e vai começar a ter amor. Onde você chega e há desonestidade, você vai chegar e vai começar a ter honestidade. Você quer mais propósito que isso? Para a gente concluir, dor profunda, culpa, falta de propósito, porque o eterno invadiu o nosso caos. Nós podemos ter essas questões todas sendo refugiadas na eternidade. Eu quero concluir essa série com essas questões aqui. Primeiro, abra mão, gente, de uma espiritualidade que nega e justifica as fraquezas. E estabeleça uma relação de vulnerabilidade com Jesus. Deixa eu falar rapidamente sobre isso. Porque a gente tem essas duas dinâmicas muitas vezes acontecendo. Primeiro, essa tentativa completamente equivocada de dizer para você que agora que você se rendeu a Jesus, você não pode mais fraquejar. Você não pode mais sofrer. Não, se você está passando por isso é porque você está em pecado. Se você está passando por isso é porque tem demônio na sua casa. Vai ler a Bíblia, gente. Não tem nada disso na Bíblia. Eu e você passamos por momentos difíceis porque nós vivemos nesse mundo de caos. A boa notícia? O eterno invadiu o nosso caos. Então, como é que nós vivemos diante de Jesus nesse caos? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Vai ler os Salmos de Davi, você vai entender por que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Talvez o que você esteja precisando é de conhecer essa face de um Deus que sofreu por você. E se existe esse Deus que sofreu por você, você não precisa esconder o seu sofrimento. Você não precisa estar sempre rindo na presença de Deus. Você não precisa estar sempre alegre na presença de Deus. Você não precisa estar sempre feliz. Você não precisa estar sempre em êxtase. Você pode estar mal, chateado, chateada, triste, chorando, lamentando, mas na presença de Deus. Então talvez seja tempo de você conhecer essa face de Jesus, essa face do eterno presente no caos. Esse bom pastor que o Salmo 23 narra como aquele
que mesmo se eu andar em vales de sombra e morte, a sua vara e o seu cajado me sustentarão. A gente precisa conhecer essa face de Deus nesse tempo de caos. Porque é isso, inclusive, que vai fazer com que a gente pare de justificar as nossas reações frente ao caos. Segundo, quais são as culpas que você tem carregado até aqui? Quais são as culpas? Quais são as culpas que ficam aí dentro de você, te fazendo remoer passado, suas atitudes, enfim, cara, o lugar que você já foi, o que você já fez? O que é que fica aí remoendo dentro de você, que fica travando tudo? Que você não consegue viver um tempo novo, você não consegue fazer as coisas fluírem daqui para frente. O que é que está acontecendo de culpa? Gente, Ele foi moído, Jesus morreu, para que o castigo pudesse ser plenamente satisfeito nele, para que eu e você fôssemos restaurados, restauradas. Por fim, daqui para frente, viva a sua história a partir da história de Jesus. Viva a sua história inserida na história, na vida de Jesus. É assim que a gente vai experimentar da eternidade agora. Eu quero inspirar você a crer que quando nós vivermos o tempo da plena restauração, e nós vamos viver, ok? Eu creio nisso porque eu creio nas Escrituras. Então eu quero te inspirar a começar a pensar na sua vida, pensando nesse tempo da restauração plena, e sendo alimentada dessa expectativa de que quando esse dia chegar, não vai ser surpresa para você, vai ser familiar para você. Quando você vê, olha como é a eternidade plena, olha como é a vida, o mundo sem caos, olha como é tudo restaurado, você não se assuste, você celebre e você olhe para Jesus e fala assim: Senhor, obrigado porque o Senhor já me fazia experimentar isso lá naqueles dias tão difíceis. Eu quero te inspirar a viver assim. Essa é a minha inspiração diária. Falar com Jesus: Senhor, o Senhor falou que trouxe a vida eterna. Eu quero viver vida eterna agora. Estou vivendo agora. Eu quero vivê-la até o dia que o Senhor voltar. E quando o Senhor voltar, eu quero ter surpresas com algumas coisas, e com outras eu vou falar assim: isso aqui eu já experimentava. Vamos orar, feche seus olhos. Jesus, muito obrigado, porque nós fechamos essa série falando sobre eternidade, um tema que por vezes se torna tão complexo, mas obrigado, Jesus, porque o Evangelho, ele é simples, apesar de ser profundo, apesar de ser um divisor de águas, ele é simples. Obrigado, Senhor, porque na verdade se trata de descomplicar a vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor invadiu o nosso caos, homem de dores. O Senhor conhece as nossas dores, o Senhor conhece as nossas dores mais profundas, Senhor. E obrigado porque o Senhor conhece as nossas dores mais profundas e agora se torna o nosso refúgio, um lugar seguro, um socorro bem presente, uma torre forte, para quando nós aqui nesse tempo vivemos por dias difíceis e dores profundas. Obrigado, Jesus. Muito obrigado porque nós não precisamos mais carregar culpa, nem do que nós fizemos, nem do que fizeram com a gente. Nós podemos liberar perdão, nós podemos
deixar para trás o que aconteceu lá atrás. Muito obrigado, Jesus, porque as nossas feridas, elas podem se cicatrizar, porque as feridas do Senhor foram abertas, para que a culpa, os açoites, o castigo, recaísse sobre o Senhor. Eu oro, Pai, por uma libertação em nosso meio, sobre pessoas que vivem a vida a partir da culpa, em nome de Jesus. E Senhor, em nome de Jesus, Deus, que não haja falta de propósito entre nós, que amanhã ao sairmos, onde nós andarmos, seja sinais, cheiro, reflexo de eternidade, indo pelas ruas dessas cidades ao nosso redor, indo e invadindo os lugares de caos. Em nome de Jesus, Senhor, Tu és o Rei do nosso coração, e nós queremos que o Senhor seja de fato o vento em nossas velas, a âncora da nossa vida, a nossa canção diária, Senhor. E obrigado porque em dias de caos nós experimentamos da Tua bondade,